Quero ler com você o livro de Neemias, no capítulo 1. Ele começa dizendo o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, eu de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com teu grande poder, com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Será que alguém se importa de verdade com sofrimento, com aquilo que as pessoas têm passado? Existe uma frase de um livro chamado O Discípulo do Diabo que diz que o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Então, essa declaração, sem dúvida nenhuma, nos faz lembrar da parábola que Jesus ensinou do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. E Jesus ele fala sobre aqueles que cruzam os seus braços e ficam indiferentes ao sofrimento das pessoas. Às vezes até abre um sorriso sarcástico e diz: por acaso eu me importo com o que as pessoas estão sofrendo, com o que os outros estão passando? Só que Neemias ele era de pessoa que ele se importava com o sofrimento dos outros. Neemias, ele revelou que ele se preocupava com a nação, que ele se preocupava com o seu povo, que embora ele estava muito bem, mas o seu povo não estava. E então Neemias ele resolve se importar o suficiente para perguntar como é que estava, né, a sua nação. Neemias, ele era um homem leigo, né? Ele servia o rei, ele era copeiro do rei. E a palavra, né, o nome Neemias, significa o Senhor consolou. Então Neemias ele ocupava uma posição de grande privilégio e de responsabilidade, porque não era para qualquer um. A cada refeição ele experimentava, né, o vinho que era servido para certificar que aquele vinho não estava envenenado. Quando Deus deseja realizar uma obra, ele sempre prepara os seus servos e os coloca no lugar certo e na hora certa. Você não está onde está por acaso. Eu não estou onde eu estou por acaso. Seja na escola, seja no trabalho, seja na condução, aonde você estiver, Deus ele pode te usar. Assim como portas enormes, né, acontecimentos transformadores podem girar em torno de dobradiças pequenas. Então, grandes coisas Deus pode fazer através de você, através de mim. Sou pequeno, nós somos pequenos, mas Deus pode fazer coisas grandes através de nós. No dia
como outro qualquer, Neemias se encontra com o seu irmão chamado Anani, nós vemos aqui, que ele tinha acabado de voltar de Jerusalém, de uma visita que ele tinha feito em Jerusalém, sabe? Deus, ele pode agir de maneiras que nós não entendemos. Talvez numa conversa simples que você tem com um amigo, parente, você acaba descobrindo coisas a respeito dele, você acaba descobrindo que talvez ele está passando por problemas. Nós temos que ter sempre o coração aberto, porque de repente Deus pode usar aquele momento de uma conversa normal para que ele possa orientar, para que ele possa falar. O que levaria Neemias a perguntar sobre o seu povo, que estava atribulado já muitos quilômetros distante da onde ele estava ali? Afinal, ele era o copeiro do rei, ele tinha uma vida tranquila, ele tinha uma vida bem-sucedida, ele tinha uma vida segura onde ele estava. E não era culpa dele que os seus antepassados estavam sofrendo, e não era culpa dele o julgamento que estava sendo derramado sobre a nação, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o reino de Judá, porque lá atrás, um século antes, o profeta Jeremias transmitiu a palavra. Lá em Jeremias 15:15 ele diz: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo seu bem-estar? Neemias, ele foi capaz de se importar tanto com a sua nação que ele pergunta, né? Como é que estava o seu povo, né? Quem se compadece hoje de ti, ó Jerusalém? Então, Neemias era o homem que Deus havia escolhido para fazer exatamente isso. Sabe, quando nós nos preocupamos de verdade com as pessoas, nós queremos saber o que está acontecendo com elas. Nós queremos, por mais que seja doloroso a resposta que aquela pessoa vai dar, nós queremos saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa, o que é que está se passando com a pessoa. Aqueles poucos judeus que restaram do cativeiro da Babilônia, que já foi um momento difícil também, estavam passando por grandes dificuldades, por grandes aflições, eles estavam lutando para sobreviver. Será que nós somos como Neemias, ansiosos por querer saber realmente a verdade, ansiosos por querer realmente saber, ainda que sejam as situações mais piores possíveis? Será que nós somos o tipo de pessoas que se importam o suficiente para perguntar como é que estão? Ou será que nós ficamos indiferentes? Neemias, ele se importou tanto ao ponto dele chorar. Às vezes o choro ele pode ser um sinal de fraqueza, mas no caso de Neemias foi um sinal de força, porque as nossas lágrimas, elas regam as sementes de providência que Deus plantou no nosso caminho. Às vezes as nossas lágrimas são transformadas em palavras diante de Deus, e às vezes as lágrimas, nós sabemos que elas podem, chegar até o Senhor. Nós jamais podemos subestimar, as lágrimas. Quantas das vezes você chegou diante de Deus sem palavras, mas as suas lágrimas já falou muito por você. Os judeus, eles tinham que jejuar pelo menos uma vez por ano, que era no dia da expiação, lá em Levítico 16 fala. Mas Neemias, ele passou vários dias jejuando, vários dias orando, vários dias clamando. Sabia que alguém deveria fazer algo para salvar Jerusalém, para salvar a sua nação, e ele sabia que o poder maior está na oração. Ele sabia que a sua nação estava aflita, e ele foi para a oração, ele foi para o jejum, sabe? Nós sabemos que a nossa batalha é espiritual. Nós estamos vivendo um momento pico, da pandemia, o momento mais difícil da pandemia, e eu creio que através da oração, do jejum, nós vamos clamar a Deus, e nós cremos que Deus vai resgatar, que Deus vai sarar essa nação. E Neemias se importou o suficiente para orar. Ele clamou a Deus. Existe uma frase que diz assim: em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, ele fracassa miseravelmente, ou é ainda mais miseravelmente bem-sucedido. Sem dúvida alguma, Neemias, ele era um homem de fé, era um homem que dependia inteiramente do Senhor para ajudá-lo a realizar o trabalho que Deus havia chamado. Neemias foi bem-sucedido porque ele dependeu de Deus. Ele não dependeu dos homens, não dependeu das pessoas, do rei, ele dependeu unicamente de Deus. Neemias sabia que ele não tinha forças sozinho para reconstruir Jerusalém, mas ele acreditava no poder de Deus. É por isso que ele foi para a oração, porque o poder não está na oração em si, o poder está no Deus que nós oramos. Então, com muita frequência, nós fazemos planos e pedimos que Deus abençoe,
Mas Neemias não cometeu esse erro. Neemias primeiro foi buscar a Deus uma orientação e depois pediu que Deus abençoasse aquela jornada dele. Ele sentou, ele chorou, ele se ajoelhou, depois ele se levantou da oração e colocou mãos à obra e foi e se dispôs a trabalhar para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele sabia que ele tinha a bênção do Senhor, porque primeiro ele orou a Deus e depois ele foi trabalhar. Ele não fez, depois orou, porque nós temos o costume, né, de primeiro fazer e depois orar. E aí depois nós oramos para que Deus conserte os erros que nós cometemos. Neemias se importou o suficiente e ele não só orou, não só jejuou, mas ele se dispôs a trabalhar. Alguém afirmou com razão que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade do céu ela seja feita na terra. Porque a fim de que a vontade de Deus se cumpra na terra, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a serem usadas por ele. Porque Efésios 3:20 diz que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque para Deus, para que Deus responda às orações, ele deve primeiro começar operando na vida daquele que está orando. Porque a oração, além de abençoar outras pessoas que você está orando, ela abençoa você, porque Deus está operando em sua vida. Então, quando nós chamamos o povo para orar, nós estamos dizendo, olha, deixe Deus trabalhar em você também. Deus, ele trabalha em nós e ele trabalha por meio de nós, né? Para que as nossas orações sejam respondidas, nós temos que estar andando de maneira que agrade a Deus. Neemias planejou oferecer-se ir ele pessoalmente para Jerusalém para supervisionar todo o trabalho lá da construção, da reconstrução dos muros, não orou pedindo que Deus enviasse outra pessoa, não argumentou que faltava para ele preparo para aquela tarefa, que ele não era bom o suficiente, ele disse simplesmente, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Neemias foi, em 52 dias, ele reconstrói os muros, as portas foram restauradas, e em 52 dias, o povo estava se regozijando na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tudo começou com um homem que resolveu se importar. Será que nós se importamos de verdade com o sofrimento das pessoas? Ao ponto de nós perguntarmos, ao ponto de nós orarmos, jejuarmos, trabalharmos por essa pessoa? Abraão se importou tanto com seu sobrinho Ló, que ele clamou a Deus para que ele resgatasse ele lá de Sodoma e Gomorra. Moisés se importou tanto com o povo de Israel no Egito, que ele livrou os hebreus da escravidão. Davi se importou tanto que conduziu a nação e o reino de volta para o Senhor depois de um governo de Saul que estava totalmente longe de Deus. Esther se importou tanto com o seu povo que arriscou a sua vida para salvar a sua nação. Paulo se importou tanto que levou o evangelho a toda parte, a todo o Império Romano, e em todos os lugares possíveis. Jesus se importou tanto que ele morreu na cruz pelo mundo perdido, quando ainda nós éramos pecadores. Deus ainda está à procura de pessoas que se importam. Deus ainda está à procura de pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para saber dos fatos, para chorar sobre as necessidades, para orar, para jejuar, para orar pedindo a ajuda de Deus, para se dispor a fazer o que for preciso, para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Será que nós estamos dispostos a sermos enviados? Será que nós estamos dispostos a clamar? Há quem se alegre com a dor do Brasil, mas aqueles que se compadecem dessa nação, há aqueles que se compadecem do estado de São Paulo, dos demais estados, né? Que nós possamos ser como Neemias. Deus está à procura de pessoas que se importam de verdade, que estão dispostas a orar de verdade, que estão dispostas a clamar a Deus, pedindo restauração, pedindo que Deus traga mudança, pedindo que Deus traga renovo, transformação. E eu espero que essa pessoa seja você, seja eu, que nós possamos ser como Neemias, que nós venhamos se importar tanto com o nosso Brasil, com a nossa nação, ao ponto de nós perguntarmos, ao ponto de nós orarmos, ao ponto de nós jejuarmos e ao ponto de nós trabalharmos para que a nossa nação volte
ao normal. Nós vamos orar com base naquilo que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar e orar, se arrepender. Veja que na oração de Neemias ele se arrepende por pecados que ele não cometeu, mas que ele sabe que a sua nação havia cometido, porque era um juízo de Deus que estava sobre eles, mas ele pede perdão, ele clama a Deus. Daniel, no seu livro, ele também clama a Deus pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados, que fizeram com que eles fossem para o cativeiro da Babilônia. Nós viemos orar para que Deus perdoe os pecados da nação, independente se nós temos cometido ou não, mas nós temos sim cometido pecados, mas independente, nós temos que pedir perdão por todos e pedir a graça, se arrepender de verdade, mudar o nosso caminho, e o Senhor vai sarar a nossa terra. Senhor Deus, eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar, Pai, para que o Senhor venha restaurar esta nação. Eu quero orar para que o Senhor venha restaurar, Senhor Jesus, o estado de São Paulo. Ó Deus, restaure. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, eu peço pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre nós, Pai. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão pelos pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados da nação, Pai. Que o Senhor restaure, que o Senhor, meu Pai, faça o país progredir novamente, que o Senhor cure, Pai. Em nome do Senhor, eu clamo a Ti, eu peço pelo Teu agir, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, para que o Senhor restaure o Brasil, restaure a nossa nação, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, compartilha com as demais pessoas, e que Deus te abençoe grandiosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.